Primeiro tema de hoje, o presidente da Argentina, Javier Milei, criticou o presidente Lula e também o ministro Alexandre de Moraes do STF. A declaração, vamos lembrar, foi durante a convenção do PL que lançou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. O líder argentino veio ao Brasil para participar desse evento e o presidente Lula foi questionado sobre as declarações de Milei. Perguntou quem é esse cara. Vamos ouvir. Vamos então ao debate. Boa noite, muito bem-vindos. Cardoso, essa posição de Javier Milei, que chamou tanta atenção, críticas sendo feitas na convenção de Flávio Bolsonaro, isso pode impactar a relação Brasil e Argentina e mais a eleição aqui no Brasil? Olá, Juliana. Olá, Ponte. Eu acho sinceramente que o potencial de impactar alguma coisa é muito pequeno. Faço antes, para chegar a essa conclusão, uma rápida análise. Nós tivemos um presidente da República de um país amigo, vindo ao Brasil, participando do lançamento de uma candidatura política, em que ele dançou, fez lá o seu ritual natural na política argentina, mas até aí é algo esperado. Mas quando ele começou a atacar, a ofender com palavras muito pesadas autoridades brasileiras, inclusive da Suprema Corte, ele realmente marcou uma situação absolutamente inusitada, deselegante e fora de qualquer antecedente de relações diplomáticas entre Brasil e Argentina. Uma situação absolutamente horrível vindo de um chefe de Estado. Qualquer chefe de Estado, menos o brasileiro, se fosse a Argentina, se fosse qualquer país, se quiser dançar, cantar lá, fazer os seus trejeitos naturais, isso é um problema dele, de como ele expõe a sua imagem. Mas atacar da forma que fez no país estrangeiro, autoridades daquele país, é, no mínimo, uma deselegância, uma falta de educação diplomática impressionante e impactante. A questão, então, que se coloca é: que impacto isto traz? Há pessoas que vão gostar do que ele fez, sem sombra de dúvida. Tem pessoas que acham fantástico, por exemplo, um presidente da República, como fez Jair Bolsonaro, falar que é feia a mulher de um presidente de um país estrangeiro. Há pessoas que acham isto ótimo, fantástico, incrível. E eu acredito que a maior parte das pessoas, marcadas por um bom senso, acham isso execrável, reprovável e inaceitável. Pouco importante que venha de um presidente de direita ou de um presidente de esquerda. Há um mínimo de protocolo, de respeito institucional que o presidente da República deve manter. E quando presidentes fazem isto, agem desta maneira absurda, acredito eu que, em geral, a racionalidade nos mostra que isso não pode ser aceito, que isto é deplorável. Bem, mas e o impacto dessa postura deplorável? Para quem já gosta do estilo Bolsonaro de ser, acha isso fantástico. É isso mesmo. Tem que xingar o adversário, tem que falar que que a esposa do presidente da França é feia, tem que falar que o outro é não sei o quê. Tem gente que gosta disso. Só que eu, pessoalmente, avalio que quem acha isto já tem identidade com o estilo Bolsonaro de ser, já gosta disto. Então, portanto, uma postura dessa como o Milei não acrescenta, acho eu, um voto a Flávio Bolsonaro. Apenas entusiasma a sua militância mais radicalizada, a sua militância que acha que esse tipo de comportamento é bacana, que é efetivamente assim que se faz política, que através do desrespeito das relações mínimas entre países que se constroem a verdade na política. As pessoas que já têm aversão a esta forma de ser, obviamente acham isso deplorável. Mas e as pessoas que ficam decidindo o seu voto? Ganharão nisto algum critério de avaliação? Acho que ganharão. E ganharão um critério negativo em relação a Flávio Bolsonaro. Vamos lembrar, Flávio Bolsonaro tenta, ou desde o início tentava, já não sei mais se tenta ou se não tenta, mostrar uma imagem diferente do pai. Ele tenta dizer, olha, pessoal, eu não sou como meu pai, eu não sou radical, eu tenho outras posturas, eu tenho outros modos. Desde o início ele vinha insistindo isso.
de repente parece que a coisa mudou da água para o vinho. E ele está endossando aquele velho estilo Bolsonaro de ser, com as deselegâncias, com desrespeito institucional. Uma pessoa que promove um ato e simplesmente aplaude quem faz isso, sendo chefe de Estado de um outro país, não vende imagem de moderação que pode fazer com que ele capture o voto de pessoas que poderiam até não gostar de Lula, mas não queriam ver a forma Bolsonaro de ser no poder novamente. Portanto, acho que isto não traz nenhum ganho a Flávio Bolsonaro, porque quem gosta já está com ele, mas pessoas que efetivamente poderiam vir com ele, olhando isso, dizem, assim não dá. Boit concorda? Bem-vindo, boa noite. Essa posição de Milei pode impactar a eleição do Brasil e a relação com a Argentina? Olha, Ju, boa noite. Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite a todos que estão acompanhando o grande debate aqui na CNN Brasil. Ju, pode impactar? Pode. Né? Na minha opinião, pouco, mas em maneira alguma vai definir alguma eleição. Né? Quem vai botar o próximo presidente da República aqui no Brasil é o povo brasileiro, não o Milei. Quem falou também nesse evento, né, apesar dos outros aplaudirem tudo, foi o Milei, não foi o Flávio. É óbvio que não tem como eu achar bacana a forma como o Milei se posicionou. Ele se posicionar contra o presidente Lula, ele se posicionar contra o ministro Alexandre de Moraes, para mim não tem problema nenhum, ele tem o direito, e por enquanto tem o direito, né, e que continue tendo direito e a liberdade de se expressar dessa maneira. A forma não foi adequada, Ju. E com este episódio, aí, analisando também os fatos, né, como o Zé Eduardo falou com bastante tranquilidade, esse episódio do Milei vindo aqui, eu não acho também que ele tinha, né, a pretensão de ganhar votos do centro, de ganhar votos do moderado, né, e sim a pretensão de animar a base já engajada do Flávio. Portanto, Zé, um ponto de discordância. Não acho que o Milei era o fiel da balança entre quem está pensando em votar em Flávio, e aí, por causa do Milei, pode sair ou embarcar no Flávio. Eu acho que não muda nada, na minha opinião. E ele vem com o objetivo muito claro de engajar a base, de falar que é possível, de falar que ele ganhou lá, o outro ganhou no Chile, o outro ganhou na Colômbia, o outro ganhou ali, ganhou acolá. E é possível, né, a direita fazer um movimento, uma onda e ganhar e tirar vários governos de esquerda sucessivos na América Latina. Para mim, este é o papel dele, e acho que ele cumpre bem esse papel, animando e dando energia para essa largada para as eleições desse ano. Do lado do presidente Lula, né, ele dá uma possível narrativa do Lula de falar de ataque à soberania, ataque às instituições, ataque aqui no Brasil, e isso pode virar um embate que ele leva para a eleição. Isso pode virar um embate que tira o foco do real problema do Brasil nesse momento. Uma vez que o presidente Lula e a sua diplomacia para, né? Aliás, parênteses, para quem fala, né, quem é esse cara, como o presidente Lula falou, esse é o cara que parou a diplomacia inteira do Brasil. Então essa fala é obviamente que ele sabe quem é. Ele não só sabe quem é, como ele mandou os marqueteiros dele, os marqueteiros do PT fazer campanha, ajudar, né, o opositor do Milei nas eleições lá na Argentina, o Massa, porque ele não queria que o Milei ganhasse. Então, ele sabe muito bem quem é, né? Uma posição também de arrogância, né? De prepotência. Quem é esse cara? Não conheço, tal. O presidente Lula faz esse comentário, não é nada diplomático. Esse cara é tão insignificante que parou a diplomacia inteira do Brasil hoje. Mas voltando, Ju, isso dá munição sim para o governo Lula ficar falando da Argentina, ficar falando do Milei, e o diplomata não vai votar, e o embaixador não sei o quê, isso é o Bolsonaro. E aí, sabe, em vez de falar do que realmente interessa, são os problemas brasileiros. Ou vocês acham aí em casa, que estão assistindo, né, que o brasileiro está preocupado com o que o Milei falou, ou está preocupado com o preço, com a inflação, sabe, com problemas na economia, desaceleração. O brasileiro, o que vai eleger ou não o presidente não é a fala do Milei, e sim a situação econômica do país, que o governo do PT, quanto mais pode, foge de discutir. Vou trazer aqui algumas apurações da CNN. Primeiro, de que o governo argentino não pretende pedir desculpas. Já o governo brasileiro vê uma ação orquestrada entre a Argentina e Donald Trump contra as eleições aqui no Brasil. A pergunta é a seguinte: quem tem mais a perder com uma eventual crise diplomática, Brasil ou Argentina?
Eu não tenho a menor dúvida que todos perdem com uma crise diplomática. A saber quem é o culpado disto, né? Pessoas que são razoáveis, como o Poit, não gostaram do que ele fez. E é evidente que isso joga contra o apoio dos razoáveis a Flávio Bolsonaro, mesmo os razoáveis que não gostam de Lula. Esse raciocínio parece simples. Um animador de plateia que vem e desacata as pessoas que não estão na plateia faz com que elas não venham ao teatro. Assim é a vida, né? E foi o que Milei fez. Não é possível que alguém que seja razoável goste de uma coisa desse tipo, mesmo não gostando de Lula, mesmo não gostando de Alexandre de Moraes. E parece evidente, ou seja, isso não ajuda nada a Bolsonaro, e esta animação que ele faz da plateia não traz ganho político nenhum. Aliás, pode trazer perdas. Perdas nesse setor indefinido que não gosta desse tipo de postura e que também não gosta de Lula, mas fala, peraí, esse é o presidente da República que eu vou eleger? Alguém que incentiva esse tipo de comportamento no chefe de Estado estrangeiro? Em segundo lugar, a resposta de Lula é uma resposta, veja, é evidente que Lula sabe quem é Milei. Quando ele fala quem é esse cara, não é porque ele desconhece. No fundo, o que ele quer dizer é quem é este cara para fazer o que fez no Brasil. Essa é a pergunta. Seria o mesmo que eu tivesse uma situação, a Juliana, minha querida amiga, que está aqui, me desse uma bronca no grande debate, eu que a conheço há tantos anos, eu falo, Juliana, quem é você, Juliana, para fazer isto? Não é que eu desconheço a Juliana, né? Óbvio, não estou sendo hipócrita, estou dizendo quem é você, que autoridade você tem, que respeito você tem do nosso país para vir. Você, um estrangeiro, vir aqui meter o bedelho na política nacional, inclusive com palavras ofensivas. Este é o sentido do que diz Lula. Nós não podemos, mais uma vez, ter o agredido acusado, né? O agredido está respondendo. E respondendo em nome de um país agredido, de uma autoridade estrangeira que vem aqui e se comporta mal, se comporta atingindo relações diplomáticas, se comporta de forma a desrespeitar a nacionalidade do nosso país, né? Então, esse tipo, repito, de comportamento não pode, em primeiro lugar, trazer vantagem nenhuma para Bolsonaro. A plateia dele já é animada por si só. Está aí o tempo inteiro dizendo que é ótimo, as coisas que ele faz, que banco master não quer dizer absolutamente nada, que rachadinha muito menos, que os ataques que ele fez à esposa do pai, a culpa é dela, né, não é dele. Então, esse tipo de coisas, acho que não acrescenta nada no time bolsonarista. Do ponto de vista do Lula, não vai tirar nenhum voto, por certo. Mas, repito, hoje a tarefa de Lula e Flávio é conquistar pessoas que não estão alinhadas. E essa eleição pode ser decidida voto a voto. Atitudes e comportamentos dessa natureza afastam de Flávio a imagem de ponderação que ele tenta construir. Afastam a imagem de que ele é diferente do pai, que ele tem as qualidades, se é que tem, do pai, e tem outras que o pai não tem. Afaste essa hipótese. Flávio está numa crise de identidade política profunda nesse momento. E o que Lula faz? Lula reage corretamente, perguntando quem é esse cara. Não porque o desconhece, por certo, porque ninguém desconhece Milei, muito menos Lula. Mas é porque eu não reconheço em você, presidente da Argentina, o direito de vir ao país e fazer o que você fez, ofendendo pessoas e desrespeitando protocolos. Este é o teor da afirmação do Luiz Inácio Lula da Silva, que está corretamente reagindo a uma agressão de uma autoridade estrangeira. Poit, quem tem mais a perder com uma eventual crise diplomática, Brasil ou Argentina? Olha, Ju, ambas as partes têm a perder, né? A Argentina é um dos principais parceiros, né? O Brasil é um dos principais parceiros comerciais da Argentina. Muito empreendedor brasileiro que vende para lá e vice-versa. Então, uma crise diplomática não é boa para ninguém. As falas do presidente Lula não ajudam. A gente não resolve uma crise ou não resolve um ataque com outro ataque ou com outro questionamento. E eu entendi muito bem, Zé, o quem é você, não quer dizer que ele não sabe quem é. Ele é desafiando a autoridade, tipo, quem é você para falar isso? Quem é você para me chamar daquilo? Eu entendi o seu ponto. Mas mesmo assim, isso ajuda na diplomacia? Ou se o outro perdeu a razão, é melhor deixar o outro perder a razão e vamos colocar os diplomatas e ver como ficou ridículo o ataque. Estou pensando se eu tivesse na posição do governo ou se eu tivesse na posição do diplomata. E não, por exemplo, escalar o próprio ministro da Fazenda atual, que sucedeu o Fernando Haddad, chamou o presidente, não sei em que contexto ali, mas a palavra foi palhaço. Esse é o palhaço, né? Cara,
fica difícil. Isso não ajuda. Nem o Milei, e nem o Lula, e nem o atual ministro. Diplomacia deveria trabalhar. E aí, Ju, todos perdem, obviamente, essa é a resposta à sua pergunta direta, mas a colocação também sobre Trump, né, sobre a influência de Trump, a influência desse movimento de direita. Eu fico me lembrando, né, o presidente Lula esquece, né, as influências, e a justiça brasileira esquece as influências que o próprio presidente e seu entorno teve em outras eleições. Desde Milei ser impedido de visitar, isso é uma comparação imediata, e saiu muitas notícias, né? O presidente Bolsonaro, mas o contrário, né? O Lula visitou a presidente Cristina Kirchner presa domiciliarmente, né? Presa dentro de casa, nas eleições. Então, por que um pode e o outro não pode, né? Essa não era interferência, né? Fora os marqueteiros indicados por Lula, ao pedido de Lula, que foram lá fazer campanha opositora a Milei. Para não ficar decorrendo, porque são muitos, né, dos casos confessos, tá, públicos, João Santana, Mônica Moura e outros ligados ao PT, ou que já fizeram campanha para o PT, fazendo campanha para diversos países da América Latina, El Salvador, Peru, Venezuela, República Dominicana, Panamá e outros, né, aonde, inclusive, Odebrecht, Real Confessa, disse que pagou um caixa 2, pedido de Palocci, pedido de Lula, tudo público. Portanto, essa questão de interferência estrangeira, ou de Trump, ou de movimento, é muito esquisito, vindo, né, se veio, né, ou esses questionamentos de quem faz parte deste governo, Ju. Mas é óbvio, né, e aí o Zé reforçou, Zé, sendo razoável, não é legal essa postura aí do Milei, essa fala, e sendo razoável, isso impacta ambos os países, não ajuda nenhum empreendedor ou quem quer a economia ver melhorar.